você tem aqui a raiz enésima da raiz mésima de x. E isso pode ser escrito, tá, como uma raiz só que você pega e multiplica os dois índices ali. Tá? Você pode multiplicar aqui sem nenhum problema, tá bom? Vou trocar essa cor aqui. Vamos lá. A raiz enésima da raiz mésima de x é igual a raiz n vezes mésima de x, tá? Você pode multiplicar os dois índices se você tem isso, ok? Agora, se você tiver mais alguma coisinha aqui, né? Por exemplo, 5 mais, né? 5 mais raiz mésima de x, aí a propriedade já não pode ser aplicada, tá? Não é mais essa mesma propriedade. Vamos lá. Para exemplificar, você tem aqui a raiz cúbica da raiz cúbica de 2. Isso pode ser escrito, né? O 3 pode ser multiplicado, você pode multiplicar os dois, fica a raiz nona, né? A raiz de índice 9 de 2. Aqui você tem, né? Não vai multiplicar por 1 aqui, tá? O índice não é 1, o índice é 2. Então fica 2 vezes 3, raiz sexta de 64, ok? E a raiz sexta de 64 é 2. A demonstração nós vamos considerar primeiro aqui, né? Considerar que a raiz mésima de x é c, tá? Ou seja, se a raiz mésima de x é c, significa que c elevado a m é x, né? Por definição. Daí nós temos o seguinte, ó. A raiz enésima de raiz mésima de x é raiz enésima de c, porque a raiz mésima de x é quem? É c, tá? Se considerarmos que a raiz enésima de c é um número d, nós temos o seguinte, c elevado a m é igual a x, que está escrito aqui, tá? E d elevado a n é c, por causa disso aqui, tá? Então, x é igual, né, a c elevado a m, tá aqui, não tem nada de novo, que é igual a d elevado a n. Quem é c? C, aqui, ó, d elevado a n, elevado a m. Propriedade da potenciação, tá? Eu posso multiplicar n por m, fica d vezes n vezes m, d elevado a n vezes m. Isso, quem é isso? Significa que d é a raiz n vezes m de x. É a raiz n poderia ser assim, né? N vezes mésima. Fica meio esquisito, mas vamos deixar assim, né? É a raiz de x com índice n vezes m, tá? Essa é uma propriedade bem louca. Talvez a demonstração seja mais complicada para entender, tá? Mas, de novo, estuda essa demonstração com calma, analisa o porquê de cada passo que eu estou utilizando aqui. Não é complicado, é justamente porque a demonstração é bem curta mesmo, ela é curtinha assim mesmo, tá? Mas é justificável, você está vendo aqui. Próxima propriedade é o seguinte, a raiz enésima de x, e tudo isso está elevado a uma potência k. Então, essa propriedade garante que você pode pegar esse k que está no expoente e trazer para dentro do radicando como expoente dele, tá? Como expoente aqui do radicando. No caso de potência de um radical, podemos reescrever essa potência de modo que o expoente entre para o radical como expoente do radicando, certo? Para exemplificar, você tem aqui raiz quarta de 6 e tudo isso está elevado a 3. Todo a raiz aqui, todo radical está elevado a 3. Então, você pode escrever isso como raiz quarta de 6 e o 3 entra como expoente do 3, tá? Aí você tem a raiz quarta de 216. Aqui, olha só, raiz quadrada de 3 e tudo isso está elevado a 4. Então, isso pode ser escrito como a raiz quadrada de 3 e o 4 entrou para o radicando aqui, como expoente do 3. Isso fica a raiz quadrada de 81 e 81 é um quadrado perfeito, né?
A raiz quadrada dele é 9. A demonstração dessa propriedade eu deixo como exercício para você fazer.